A primeira coisa que eu quero trazer a gente aqui, como reflexão aqui, né, para a gente, é em qual idade será que a criança está madura o suficiente? Se a gente for falar assim, neurologicamente, né? Com quantos anos essa criança está pronta para esse processo? Lembrando, mãe, eu falo mãe, tá, gente? Mas vocês já sabem. Considerem-se representados, pais, avós. É o hábito mesmo, eu lido com mães todos os dias, então eu falo mãe mesmo o tempo todo. É, então, mãe, você tem que ter em mente o seguinte: o desfraude em si, ele é um processo, tá? É, que todas as crianças precisam passar. Então, ele é um momento especial, né? É quando a criança ali, ela atinge um marco de desenvolvimento e ela faz parte de uma cultura social, vamos dizer assim, né? É um comportamento social. Por quê? Quando a gente está, né, nos ambientes em comum, nos ambientes externos, a gente não pode estar fazendo xixi onde a gente quer, né? E a criança, logo cedo, ela compreende isso. E ela começa a aceitar e a fazer parte dessa regra, vamos dizer assim, dessa regra social, tá? Mas com qual idade, afinal, a gente consegue ter essa maturidade aí da criança? Vamos falar aqui primeiro de crianças típicas, tá? Em se tratando de crianças típicas, a maturidade para o desfraude, ela tem início com 1 ano e 10, mais ou menos, aproximadamente, tá? Pode ser antes, pode ser depois, mas assim, uma média, 1 ano e 10 meses, é quando a criança começa ali a ter a primeira compreensão. Lembrando que esse processo, ele pode ser mais demorado ou menos demorado, mesmo para crianças típicas, tá? Nem sempre esses fatores vão ser do autismo, tá? Nem sempre essas dificuldades vão ser relacionadas ao autismo. Existem crianças típicas que também têm atraso aí para desfraudar, e tá tudo bem. O importante é você compreender isso, tá bem? O ideal é que o desfraude diurno aconteça entre 2 e 3 aninhos, tá? O noturno já se espera que ele aconteça entre 3 e 4 anos. E o fim desse processo é, em média, aos 5 anos de idade. Ele já tem que estar completo. Então, assim, quando a gente fala de crianças típicas, o esperado é que, ao final dos 5 anos, essa criança já esteja completamente desfraudada. Noturno, diurno, xixi, cocô, tá? Porém, quando a gente fala de crianças atípicas, e hoje a gente está falando aqui do autismo em si, o início depende, o desfraude diurno depende, o desfraude de noturno depende, e o fim desse processo depende. Não existe uma resposta, tá? Por quê? No autismo, a gente precisa contar com os atrasos. Então, em uma média de 60% dos autistas tem maior dificuldade nesse processo, tá? Então, se a gente pensar assim, de cada 100 crianças, 60 apresentam muita dificuldade nesse processo. Por quê? Porque isso depende de diversos fatores, tá? Eu trouxe 6 fatores que influenciam diretamente nessa dificuldade